Olá, queridos amigos que acompanham o Viver de Kitnets, eu sou César Barroso e hoje eu tenho duas moças, duas arquitetas, a Bárbara e a Carol, do Vértice Estúdio Criativo, um dos estúdios de arquitetura selecionados pelo Viver de Kitnets, para compartilhar informações muito importantes. E hoje, o que a gente vai detalhar aqui para você é a questão da importância do arquiteto no seu projeto. Quando é que você precisa procurar um arquiteto para fazer as suas kitnets? Em que momento e quais são as atribuições dos arquitetos? Sejam bem-vindas ao Viver de Kitnets. Obrigada. É um prazer ter o pessoal do Vértice aqui. Elas são realmente grandes parceiras, elas têm muita vocação para lidar com espaços compactos, projetos muito bacanas em espaços compactos. Não é todo arquiteto que gosta de lidar com espaços compactos, né? O arquiteto sonha muito com casas grandes de condomínio e quando a gente localiza as pessoas que entendem sobre moradias compactas, a gente traz para dentro e a gente curte muito conversar com essas pessoas. Queridas, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Pra gente é um prazer. Muito legal. Quando que a gente contrata um arquiteto para construir kitnets? Bom, vamos lá. O arquiteto ele pode estar presente desde o início do processo, né? Tem muita gente que contrata o arquiteto já num sistema de assessoria para compra de um terreno, né? O arquiteto acompanha o cliente até esse terreno que se pretende comprar, né? Para ver insolação, para ver as questões do entorno, né? Como é que funciona o trânsito ali em volta, enfim, tem uma série de questões que a gente consegue analisar para ajudar nessa escolha do terreno, né? Se o cliente já possui um terreno, a gente consegue ajudar a partir daí, né? Para pensar as questões da construção em si, né? Então, é desde do início. Tá certo. Tem um então, terreno, quero um projeto, um arquiteto. Vamos imaginar que eu cheguei no escritório delas, no Vértice Estúdio Criativo, e chego assim e digo assim, olha, eu tenho já um terreno, a metragem é essa, e eu quero fazer 4 kitnets. Eu vou trabalhar com o número de 4, porque 5 é ímpar, 4, 2 embaixo, 2 em cima, ou na sequência, e aí você que vai construir 4, você pode fazer uma multiplicação em cima de tudo que a gente vai conversar aqui, 4, 8, 12, 20, né? E aí eu falo assim, eu quero fazer 4 kitnets de 20 metros quadrados, né? E eu já quero saber o seguinte, ai meu Deus, quanto que eu vou pagar para os arquitetos? Quanto que eles cobram? Será que é em ouro ou é em dólar? Né? Como é que a gente estabelece um valor para pagar por um projeto de 4 kitnets ou que são iguais, na verdade, né? Olha, você vai cobrar 4 vezes a mesma coisa? Como é que funciona? Bom, essa questão do preço, logicamente que tem uma variação, depende do profissional, da região, mas geralmente a gente fala de 20 a 60 reais o metro quadrado. Logicamente que tem profissional que cobra por hora, tem que cobra por metro e tem profissional que cobra pela complexidade do projeto. Uhum. Então, às vezes, depende do terreno, é um pouco mais complicado, é um terreno mais recortado, que às vezes complica um pouco, então tem esse fator aí desse índice de complexidade. Questão de declive, aclive, né? Declive, aclive, então tudo isso entra também, mas dá para tirar uma base de valor. Bom, se eu for fazer então 4 kitnets de 20 metros quadrados, vai dar 80, vamos arredondar para 100, né? 100 vezes 30 reais, seria isso, 3 mil reais mais ou menos, um projeto, 3 mil reais, dá para parcelar? Dá para parcelar no cartão, dá para parcelar, dá para fazer boleto se precisar. É isso aí, então já começo dizendo, olha, um dia eu vou construir kitnet ano que vem. Não, você já tem o terreno, você tem que pagar o terreno, você tem que fazer a delimitação do terreno, né? Você tem que fazer a documentação do terreno e você tem que trazer o arquiteto, né? E o arquiteto vai começar a trabalhar. E o projeto do arquiteto, quanto tempo leva desde a reunião que eu estou sentado tomando um cafezinho lá na mesa do Vértice até o momento que eu posso construir? O que vai acontecer até a hora que você vai ligar para mim e dizer, pode construir? O que vai acontecer? É a parte que eu não vou fazer nada, né? Eu já paguei, agora eu quero descansar. É a parte que a gente que vai trabalhar, né? O arquiteto vai trabalhar para isso. Enfim, tem uma série de questões que tem que ser consideradas desde essa primeira reunião até a fase assim, vou entrar com um projeto na prefeitura. Uhum. Eu acho que esse prazo ele também varia de profissional, né? Como a Bárbara falou também, esses profissionais, vamos colocar aí, que cobram esses valores um pouco mais altos, que geralmente são profissionais mais renomados, às vezes tem uma agenda um pouco mais
apertada, né, para trabalhar os prazos. Então, às vezes, acaba alongando um pouquinho. Mas o projeto em si, ele tem 3 etapas. A gente começa com um estudo, né, preliminar, que basicamente é a gente fazer um briefing com o cliente, entender todas as necessidades reais do cliente, e a partir dessa reunião a gente vai começar a fazer um croquis de uma planta. Esse período entre essa reunião e esse primeiro croquis, a gente costuma levar uma média de 15 a 20 dias para apresentar. A gente marca outra reunião com o cliente, senta com esse primeiro estudo e vê, olha, tá ok, o que você acha, o que a gente pode modificar. E aí começa que o projeto ele é um processo também, né? Ele não é uma coisa engessada. Então, a gente começa com um estudo e aí a gente vai adaptando, né? Para entender e chegar a atender as necessidades totais do cliente, né? Aprovado esse primeiro estudo, a gente vai para o anteprojeto, que é onde a gente começa a desenhar, não mais só em planta, mas a gente já começa a desenhar as elevações, as fachadas, os cortes, para a gente entender como vai ser o volume dessa edificação. Que carinha que a edificação vai ter, né? Que cara, né, que ela vai ter. Isso, é aí que a gente já começa a conversar com o cliente a respeito de acabamento, qual é a cara que você quer que tenha, né, a sua casa, a sua construção, né? É aí que a gente começa a ver esse tipo de detalhe, né? A partir do momento que a gente chegou nessa etapa, com mais 20 dias a gente consegue chegar na etapa do projeto executivo. Então, aprovado o anteprojeto, a gente vai para o projeto executivo, que é a etapa final do projeto, que é o projeto que vai para a obra, né? Que tem uma série de detalhamentos, então, como é que o pedreiro vai desenhar o encaixe da escada, qual é a altura que vai ter o espelho e o degrau. Então, essa é a última fase do projeto, que é o projeto executivo. Então, entre a primeira reunião, que a gente sentou para tomar cafezinho e conversar sobre o briefing, até o projeto executivo, mais ou menos uma média de 1 mês. Se for um projeto um pouco mais complexo, isso pode demorar um pouquinho mais, né? Mas é uma média de 1 mês. Se eu fizer, então, em vez de 4, 8 kitnets, 4 embaixo, 4 em cima, eu preciso chamar engenheiro ou com o arquiteto já resolve a parte toda? Às vezes você consegue resolver com o próprio arquiteto, porque tem muito arquiteto que às vezes se especializa nessa questão da estrutura e consegue fazer o projeto estrutural. Tem muitas obras que, principalmente se você for trabalhar com alvenaria estrutural ou algum tipo de material que você tenha um profissional já muito qualificado para trabalhar, muitas vezes você não precisa fazer esse projeto. A gente sempre aconselha que faça, porque segurança nunca é demais. Certo. Mas tem muita gente que vê isso como um custo a mais, contratar um engenheiro. Então, assim, se você tem um profissional bom da construção, que você confia, que você sabe que ele realmente sabe o que ele está fazendo, né? Se a gente está trabalhando ali até 2 pavimentos, muitas vezes não é necessário fazer um projeto estrutural. Tá certo. Agora, a parte da prefeitura é com vocês também? Com a gente também. Todo esse projeto que, né, teve esse tempo aí para ser feito, ele também vai ser utilizado para iniciar com o processo de aprovação junto à prefeitura. Então, todos os desenhos que já foram elaborados vão servir com esse processo. Vão ser anexados outros documentos, né? No nosso caso, da parte de arquitetura, o projeto vem acompanhado da RRT, que é um registro de responsabilidade técnica, emitido pelo próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que o Conselho, né, está ciente do que você está desenhando, está de acordo, e a Prefeitura também tem essa segurança. Então, responsabilidade técnica sobre o projeto arquitetônico. É aquele outdoor, como é que é, aquela placa que tem na entrada da obra, está escrito assim, arquiteto responsável? Exatamente, arquiteto responsável. Tá certo. Aí é o RRT. RRT. Em algumas placas até o número da RRT é colocado também, para se passar alguma fiscalização, saber que está tudo certo em relação à aprovação desse projeto. Então, também é elaborado um memorial descritivo que contém a descrição dos acabamentos, o tipo de construção, se é construção alvenaria convencional, se é estrutural, o tipo da telha, se é cerâmica, se é metálica. Então, vai o projeto, a RRT, o memorial descritivo e os documentos do proprietário relativos ao terreno. Então, o IPTU do terreno, o contrato de compra e venda, que pode ser um contrato, a escritura ou a matrícula do imóvel. E, às vezes, normalmente pede CPF, isso varia de prefeitura para prefeitura. Então, juntando todos esses documentos, o arquiteto vai até a prefeitura e dá a entrada nesse projeto. Certo. O produto desse processo todo é o alvará de construção da obra,
que é emitido assim que a prefeitura analisa que está de acordo com todas as leis, ela emite esse alvará, e esse alvará ele gera a prefeitura gera uma taxa referente a esse alvará. Então, a primeira taxa que você paga em relação ao projeto. Está incluído no seu orçamento você pagar essa taxa para mim? A taxa não está incluída. A ERT está incluída no orçamento do arquiteto, mas normalmente a taxa é o proprietário que É muito alta essa taxa num projetinho aí de 100 metros quadrados? Não, é uma taxa que varia de R$2, R$3 o metro quadrado. Eles normalmente cobram por metro quadrado. Tá, só isso que tem que pagar na prefeitura? Essa primeira fase, sim. Tá. Até aí já se passou quanto tempo? Até a hora que a prefeitura disse assim, pode construir, que ela me deu o alvará de construção, uns 2 meses? A prefeitura leva o quê? Uma semaninha ou mais para aprovar isso? Depende da prefeitura. As prefeituras hoje tem algumas que têm sistema de aprovação online. As que têm sistema de aprovação online podem fazer a aprovação em até 7 dias. Então isso varia muito. Prefeitura de grandes cidades, você vai pegar São Paulo, Rio, pode ser que demore um pouco mais. Tá. Mas assim, vamos considerar que de 1 semana a 1 mês a gente tá dentro do prazo. E o arquiteto tem condição de responder aquela pergunta assim, olha, eu herdei um terreno, tá parado lá, acabamos de resolver a questão, eu quero fazer 10 kitnets ali, cabe 10 kitnets ali? Aí você vai falar assim, olha, aqui não pode construir kitnet. Tem como saber isso, arquiteto? Tem como saber, bom, pelo endereço do terreno a gente consegue consultar no plano diretor, no zoneamento da cidade, se é possível construir a kitnet ali ou não. Que tem lugar que não pode, né? Tem lugar que não pode. Tem lugar que pode 2 ou 10, ou kitnet no mínimo de 40 metros, no mínimo de 30 metros. Tudo isso vocês descobrem naturalmente na prefeitura, rapidinho? Isso. Muitas vezes essa legislação, ela tá no próprio site da prefeitura. Então, muitas vezes não precisa nem ser o próprio arquiteto para fazer essa consulta, né? Qualquer cidadão pode ir lá, acessar o site, procurar a lei de zoneamento ou a lei de uso e ocupação do solo, né? Que a maioria das cidades tem, acima de 10 mil habitantes, quase toda cidade vai ter uma lei de uso e ocupação. E o Código de Obras, que também é uma lei importante das cidades, para que você possa ter, principalmente a legislação referente a essa parte das metragens mínimas, né, do que você pode estar construindo, os recuos também vão estar constando nessas leis, que são coisas importantes de se observar. Eu já percebi que tem cidades que o recuo é de 5 metros e tem cidades que não tem recuo, que é só a calçada, já pode fazer, é assim mesmo? Varia bastante. Varia bastante. Normalmente se pede o recuo. Antigamente que as casas eram feitas mais perto da calçada. Mas todas essas normas que a Carol mencionou vão dizer, porque dependendo do tamanho do terreno, da testada, né, da frente do terreno, é um tipo de recuo. Às vezes terreno menor e dependendo do zoneamento, né, do uso do solo, na verdade. Se o terreno está numa região que o plano diretor incentiva a construção, normalmente os recuos são menores. Então, de repente, se a pessoa está em dúvida em comprar um terreno numa determinada área, é legal olhar essa legislação até mesmo antes de comprar o terreno, para ver o quanto do terreno ela consegue ocupar. Tá certo. Aí, por exemplo, no caso da herança, eu pergunto para o arquiteto, antes dele começar a fazer todo esse trabalho, ele dá aquela verificação e vai dizer assim, olha, infelizmente esse terreno que você tem, é melhor você trocar por um outro, porque aqui você não vai conseguir fazer todas as kitnets que você está sonhando. Exatamente. Né? Porque às vezes tem que compactar o projeto e, dependendo, pode ser ruim para essa pessoa fazer. Né? Tá certo. Foi para a prefeitura, pagou essa taxinha aí e saiu o alvará, né? Aí pode construir, não tem... até aí vocês fizeram tudo. Isso. Tudo isso por 3 mil? Tá barato agora. Tá barato, né? Agora ficou barato. Só o trabalho de ir pra prefeitura e voltar. É uma trabalheira mesmo, né? É verdade, mas essa parte até a aprovação é tudo com o arquiteto. Então o arquiteto que, no caso, se você já tem um terreno, ele que vai pesquisar as leis, ele vai fazer o projeto de acordo com as leis e de acordo com o gosto do proprietário. Também tem tudo isso é analisado, mas tudo isso faz parte do trabalho do arquiteto. Tá certo. Aí começou a obra. O arquiteto, ele pode ajudar na escolha dos materiais? Isso tem que contratar mais alguma coisa? Ou, por exemplo, você pode ajudar a comprar? Como é que funciona? A escolha dos materiais pode ser feita durante o projeto, né, Carol? Ela não necessariamente precisa ser feita já no decorrer da obra, né? A gente já pode escolher no processo mesmo de fazer o projeto, na etapa ali de anteprojeto, né, que a gente comentou anteriormente. Mas se o cliente ainda está na dúvida, a gente faz esse acompanhamento, né? Quando a gente fecha um projeto, a gente inclui visitas técnicas. Essas visitas técnicas, elas podem ser feitas na própria obra para checar se está tudo certo, se a obra está correndo na normalidade, ou para, por exemplo, a gente ir juntos em uma loja
e ver, olha, o que você acha desse piso ou desse revestimento para ajudar nessa parte da escolha. A gente pode fazer também, isso também serve para escolha de tintas, cor de telha de repente, né? Enfim, toda essa parte de acabamento fino, a gente também tá aí para isso. É muito importante ter um arquiteto, porque você tem que fazer a kitnet ser apetitosa, então ela tem que ter combinação de cores, madeira ou que seja PVC. Hoje em dia estão usando janelas e portas de PVC ou de alumínio branco. Sim. E na Austrália, por exemplo, tem alumínio marrom, alumínio cinza, alumínio vermelho. Aqui no Brasil eu tenho visto pouco, mas em outros países, né, aqui é só alumínio branco ou sei lá. Agora tá vindo preto, tá vindo umas cores diferentes. Isso, né? Ficar antenado para que fique lindo, tem que ficar lindo, né? Para você ganhar da concorrência, né? Sim. Claro, né? E não necessariamente custar mais caro, né? Então tem essa vantagem aí também. Como a gente auxilia nessa escolha, não necessariamente ela é mais cara, né? A gente pode combinar aí o preço e o custo-benefício, né? O bom, bonito e barato, né? O BBB que a gente fala, a gente tá aí para isso. E aí não acabou, né? Porque depois que tá ali a obra pronta, com alvará, tudo certinho, né? Imune à fiscalização, tá tudo certinho. Exatamente. E eu tenho a questão dos pedreiros, do INSS. Então, quando você faz com construtora, ela já recolhe o INSS. Quem não sabe tem que entender o seguinte: quando o cara está trabalhando na obra, existe o INSS, que é o seguro social. Aquela pessoa ali, ela tem que contribuir para a segurança dela no futuro. Então você pode, você mesmo, ir na Receita Federal e fazer o recolhimento, né, calculado pela Receita, ou combinar antes quem vai fazer isso, ou você, ou o empreiteiro, ou o mestre de obras, não é isso? Exatamente. Isso é importante porque às vezes muita gente faz com aquele pedreiro que trabalha com filho, vai devagarinho na obra ali e ele não vai lembrar de recolher o INSS. Mas por que o INSS é importante? Elas vão explicar agora. Porque é importante ter esse recolhimento desse INSS, porque vai ser necessário você comprovar que foi recolhido antes da etapa de averbação da casa no terreno, que é a última etapa aí para provar tudo, deixar tudo certinho. Se você não sabe o que é averbação, significa o seguinte: em algum momento o mundo vai precisar saber que naquele terreno não é só terra mais, existe uma edificação, uma construção ali, chama-se averbação. Isso é feito no cartório. E o cartório pede quais documentos? Né? A planta, o projeto aprovado, o habite, né, da obra, que também é solicitado na prefeitura, e esse documento que foi recolhido, o INSS, e também pede a RRT referente ao projeto aprovado na prefeitura, que os arquitetos recolheram lá no começo do processo. Então, no final do processo da aprovação, também entra a parte do projeto, que já vai estar tudo certinho. Tá certo. A gente falou do habite, assim como se todo mundo soubesse o que é habite. Habite é um documento municipal que você chama a prefeitura para conferir a obra. Ela tem que estar bem concluída, janelas e portas, para que nem todas as cidades chamam de habites, tá? Ela é um termo de reconhecimento de que aquela obra está pronta. Foi concluída e dá para habitar lá, já está habitável. Está habitável. Né? Sem o habite, você não legaliza o seu imóvel. Sem o habite, e não conseguiu o habite, pronto, você tem que fazer alguma coisa, modificar. Não conseguiu o habite, que é para você ter uma ideia, tem muitas construtoras, coisas grandes, até obras estaduais e federais, que não conseguem o habite por algumas irregularidades. E ali a pessoa compra sem o habite, ela não regulariza, não chega no registro, que é o registro geral, que é o documento que comprova que o imóvel existe para o mundo, não é isso? Exatamente. Então vamos voltar no cartório, está com a habite, está com tudo, aí você vai fazer a averbação, você recolheu o INSS. O INSS, ele é calculado de que maneira? Meio aleatório, pelo que eu já vi, né? A gente não consegue dizer como que ele é calculado. Eu acho que entra aí o fator do tempo da obra, do tamanho da construção, e a própria Receita Federal faz esse cálculo e chega no valor. E esse valor, normalmente, a própria Receita mesmo, você consegue parcelar esse valor na Receita. Ah, sim. E por uma obra de 100 metros, tive uma amiga que ela fez uma obra de 180 metros. Depois ela descobriu o habite, né? Deu 5 mil reais. Quer dizer, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Para 180, 5 mil, 100 metros seria 2.500, 2.300 reais. Então vamos fazer a conta. 3 mil do arquiteto, para fazer 4 kitnets. 3 mil do arquiteto. A taxinha da prefeitura, que é mais 300 reais. Mais 300 reais. 3.300. Aí pede o habite se não tem problema, tá tudo incluído. O habite também tem uma taxa. Que é cobrada por metro quadrado da construção.
aqui na cidade eles cobram em torno de R$1,20 um metro quadrado. Tá. Então uma taxa um pouco menor, mas tem essa taxa também mais permitida. 120, 150, 3.000, 3.300, 3.450, acabou. E aí o que falta? Aí o INSS... que vai ser um valor um pouquinho elevado, né? Que é um mais uns... É perto da prefeitura. Vou arredondar logo para 3.000 para você já acostumar com a dor já. 6.300. E a verbação no cartório. Que aí dá quanto? A verbação de 1.000 a 2.000? Eu acho que mais ou menos isso também, porque a área é pequena também, né? Então aí até você tá com o teu documento perfeitinho na tua mão, uns R$8.000. Então, exatamente. Tá sonhando fazer kitnet? Comece a realizar agora, tem muita coisa para fazer. Eu vou começar a construir. Não, você começou a sonhar, vai lá, começa a pagar a primeira parcela do terreno. Começa amanhã, achar o terreno. Amanhã, você vai só para procurar terreno, vai um mês. É verdade. Achar o terreno, dar entradinha de 3, 4 mil no terreno, negociar a entrada, para depois pagar a parcela. Pagou a parcela, fazer a divisão, a identificação do terreno, começar a namorar os arquitetos, no caso, recomendo as meninas, né? Para daí, quer dizer, você diluindo em um ano o seu sonho, você gastou aí na entrada do terreno, a parcelinha de R$1.000, 600, 400 às vezes, e legalizar, fazer dar entrada até no projeto ficar pronto para você construir, né? Vai aí uma boa grana e muito trabalho, né? Então, mas você botou o pé na estrada, E nunca ser um arquiteto. Muita gente começa a fazer ser arquiteto e a coisa não vai bem. Parece que é um gasto, mas é um investimento. É um super investimento você ter um arquiteto. O problema é que muita gente, o pessoal acompanha o canal, as pessoas nem sabem como acessar um arquiteto. Então, como é que uma pessoa que mora às vezes na periferia, que está vendo a possibilidade de entrar na renda passiva com kitnet, como é que ela escolhe um arquiteto? Aí ela chega lá e fala, olha, eu sou simples, eu ganho 3.000. O arquiteto vai falar assim, eu quero trabalhar com gente que quer fazer casa em condomínio chique, escolher vidros maravilhosos. A gente tem esse medo, sabia? Eu acho que a gente acha um arquiteto humilde no mundo, sentado no pedestal. A nossa missão, assim, do nosso escritório é exatamente essa. É desmistificar essa coisa que o arquiteto é caro, que é inacessível, na verdade a gente está aqui para prover qualidade de vida, assim, na habitação, né? É porque o arquiteto ainda é visto como um produto de luxo, né? E não é. Tanto que, assim, como em teoria todo projeto precisa ser aprovado numa prefeitura, então em teoria todo mundo precisa contratar um arquiteto. Exatamente. Algum momento da vida vai precisar. Em qualquer tipo de construção. Então, assim, o arquiteto ele é um profissional que é necessário. Eu acho que um bom meio de escolher um arquiteto é você procurar pelo portfólio desse profissional, ver que tipo de projeto ele está acostumado a fazer, se a estética que ele trabalha é uma estética que você gosta visualmente, porque isso é importante, porque não adianta nada você contratar alguém que tem um gosto muito diferente do seu e você ficar batendo cabeça com o arquiteto durante o processo, porque as suas ideias não vão bater. E a experiência não vai ser gostosa, né? Exato, tem muita gente que tem experiência traumática com o arquiteto por conta disso, porque escolhe um profissional que não tem uma visão parecida com a dela. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Vá atrás de site, de olhar fotografia de projeto, se tiver a oportunidade de entrar em alguma edificação que o arquiteto obra, alguma coisa pronta também, né? É interessante. E a reunião, né? Uma reunião inicial, eu não conheço nenhum arquiteto que cobre. Então, a primeira reunião, né? O que a gente brinca é que, assim, conversar não custa nada. Então, é muito bacana você... Marca uma reunião com esse profissional, esteja com ele cara a cara, né? Perceba qual é a linha de pensamento dele, se combina com você. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente brinca que arquiteto e cliente é um casamento, né? Do início ao fim da obra, muitas vezes são 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos. Então minimamente um namoro, né? Então a gente precisa ter uma boa relação, precisa ser uma pessoa com quem a gente se relaciona de uma forma bacana, né? Então acho que essas dicas aí são válidas para escolher um profissional. Eu vou dar uma dica tão boa quanto a sua. Posso dar minha dica? Claro. Você chega pro seu arquiteto e fala assim, tome aqui esse link, assiste esse maluco no Viver de Kitnet. E aí você deixa quieto. Se você passar, você viu um vídeo, o cara fala, vi um só. Então, sai fora. Porque você fala, vi todos, entendi a essência da coisa, aí você pode ir. Porque se o cara fala assim, o cara tá falando coisa de maluco lá, pronto, não é ele, porque aqui nós estamos falando de uma estratégia de renda passiva, de uma coisa que exige trabalho,
não é fórmula mágica, eu estou falando para você fazer os passos, fazer os esforços, as renúncias importantes na sua vida, renunciar para poder pagar arquiteto, para poder fazer a coisa direito, e em 10 anos você está livre do emprego. Se o arquiteto entender a jogada, você vai com ele. Se ele falar, meu, balela, bom, muito obrigado, obrigado pela sua opinião, e vai para outro. Passa o link do programa aqui, do nosso Viver de Kitnet, e aí você vai ver, se ele se alinhar com o que a gente está falando, preconizando aqui, olha, o cara me disse que se eu gastar 20 mil reais eu consigo fazer uma kitnet. Não estou incluindo o honorário do arquiteto dos 20 mil reais. Nem a calçada, nem a garagem, nem o canil, nem a fossa, nem o muro, nem o jardim. As 4 paredes, o telhado, 20 mil reais você tem, para ter o retorno de 500 reais. Esse é o pulo do gato, você vai fazer isso. Como que você vai fazer a sua kitnet ser alugada rapidamente, com sucesso, por pessoas bacanas? Isso a gente está ensinando. É toda uma escola com experiência de 30 anos do Cezinha aqui, que não é arquiteto nem engenheiro, mas eu só ando com gente boa. Então, aquilo que eu não sei, eu trago aqui. Então, as meninas do Vértice Estúdio Criativo estão aqui para poder passar essas dicas pra gente. Não é uma boa dica? Com certeza. Vocês assistiram os vídeos do canal? Assistiram. Então, se elas estão aqui, porque elas, né, estão na sintonia, né? A gente está mobilizando o Brasil para isso aí. As pessoas estão, opa, tem gente que está saindo de depressão porque descobriu que tinha um espaço parado que podia transformar numa moradia e resolver o problema de alguém que precisa morar. Então as pessoas, quando elas têm um foco, descobrem um propósito na vida, aquela energia libera. E o que existe mais no Brasil, se não pessoas que querem investir, mas não sabem como? Pessoas que viram o tio ter casinha de aluguel, a mamãe que tinha casinha de aluguel, o vovô que viveu de casinha de aluguel. Hoje a casinha de aluguel é a kitnet. A kitnet já não é mais também a palavra mais certa, é imóveis compactos. Porque não é para abrigar gente sem dinheiro, é para abrigar pessoas despojadas, descoladas, que não querem mais ficar gastando com empregada, fazendo aquele monte de despesa. A pessoa quer passar em casa, trocar de roupa, tá uma casinha bacana e ir curtir a vida. Passear, celebrar com os amigos, passar em casa para dar um tempo só em casa, né? Então tudo isso é filosofia de vida. Então o arquiteto, se ele não entender essa filosofia de vida, dá um abraço legal para ele, paga uma Coca-Cola para ele e vai embora. Vai atrás de um arquiteto. Fora isso, fora você trazer o arquiteto para o projeto, o arquiteto vai cuidar de tudo isso, vai na prefeitura, vai liberar a obra, vai ajudar na escolha dos materiais. Tem mais trabalho para os arquitetos ou vai só até aí? Nessa parte da kitnet, olha, tem muito arquiteto que trabalha também com a decoração, né? Com a parte pode ir até esse ponto, né? E tem muito arquiteto que muitas vezes cobra esse mesmo valor que a gente conversou para já fazer a parte da decoração interna. Então, assim, vai poder te ajudar. Qual vai ser o melhor tamanho de pia pra gente colocar aqui, né, nessa cozinha. Então, assim, essa parte de interiores, ela também não é só maquiagem, né? Sim. Ela também tem que ser funcional. E é por isso que o arquiteto acaba sendo importante também nesse processo, né, da decoração de interiores, porque ali a gente vai poder fazer com que esse espaço, que por mais que seja pra gente passar um tempinho na casa, né, desse estilo de vida mais despojado, tem que ser uma casa funcional, né? Toda casa compacta tem que ser funcional. Justamente por ser compacta, a gente não pode ficar entulhando de móvel grande, tamanho grande, né, geladeira enorme, sofá gigante, então tem que ir ajustando e a gente faz essa parte também. Tá legal, obrigado. Só que não acabou. A melhor parte para você que chegou até o final é o seguinte: nós teremos agora a Semana da Liberdade Financeira com Kitnets, que começa dia 25 de novembro. E se você quiser assistir, serão vários vídeos, lives no Instagram e grupo no Telegram. Você vai ganhar de presente um material maravilhoso que elas elaboraram, que é o guia, né? Como é que é esse guia que vocês elaboraram? Você vai receber esse guia, você vai baixar esse guia e aí na Dilambu já vai participar desse evento que é 100% online e gratuito. Como é que é esse guia, do passo a passo para você elaborar o seu projeto de kitnet? Esse guia, a gente não chama de passo a passo exatamente, porque cada prefeitura requer um tipo de exigência, um tipo de legislação pra gente fazer aprovação de projeto de kitnet, né? Então a gente bolou mais ou menos um guia de questões que você vai ter que se atentar quando você começar a pensar na construção da sua kitnet.
Então, quais são os tipos de legislação que você vai ter que se atentar, onde você pode encontrar essas leis da sua prefeitura, e outros passo a passo do processo, no sentido de quais desenhos o seu arquiteto vai precisar fazer para que você consiga dar entrada nesse projeto, e uma série de outros itens alguns documentos, né, que você vai precisar reunir para cada etapa desse processo todo. Isso. Então, na verdade, esse guia vai ter uma lista para te dar um norte do começo ao fim. Um direcionamento. Um direcionamento. Muito bacana esse material que vocês elaboraram. Acho muito legal poder presentear o pessoal do Viver de Kitnets com isso. Então, aqui na descrição, além do contato do escritório, do nosso parceiro, você pode tirar dúvida diretamente com elas. Você também pode fazer o download, né, nos links que estão aqui, do guia que elas elaboraram exclusivamente para o pessoal do Viver de Kitnet. Muito obrigado. Né? Obrigada, e eu quero que você que está acompanhando, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, coloca a sua pergunta também, seu comentário, né? Se inscreva no canal e compartilhe, não só com o seu arquiteto, mas com todas as pessoas que você gosta e que querem ver mudar o seu padrão de vida, a sua vida, se tornar protagonista da sua vida, tá bom? Valeu! Obrigada, tchau.